Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. E assim eu vos salvo com a paz de Deus para a qual somos chamados, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história de crente. Não vou contar a história da minha vida, que a história da minha vida é um livro, com muitas páginas, de quando eu nasci até aqui. Mas eu vou contar hoje um pouquinho da minha história de crente, quando Deus me chamou. Eu ainda era jovem, de 23 anos de idade. E com o passar do tempo, eu fui morar num sítio. Aquele sítio ele ficava, em média, 4 quilômetros da cidade. Eu fazia de a pé. Nós tínhamos 6 cultos por semana. Nós congregávamos na terça, na quinta e na sexta. E no domingo tinha o culto de jovem, o culto de adulto da parte da tarde e o culto da noite. Então era 6 cultos por semana. E assim que eu cheguei na congregação, apresentaram uma necessidade de irmãos para fazer a limpeza da igreja, varrer a igreja depois do culto. Ela não tinha asfalto, era tudo chão, terra vermelha, terra massapé. Os irmãos que andavam do sítio, que a maioria morava tudo no sítio, era uma congregação que naquele setor ela era das maiores. Enquanto ali se encontrava a congregação de 60 a 100 irmãos, aquela congregação dava 200 Santa Ceia. Mas o que se segue, que na necessidade de pessoas para zelar da igreja, eu me apresentei para ajudar os irmãos. Mas naquele caso que eu me apresentei para ajudar os irmãos, nós éramos 8 ou 9 que faziam aquele trabalho, eu acabei ficando como responsável pela limpeza da congregação, como encarregado daquele grupo. Morando no sítio, 4 quilômetros da cidade, andando de a pé, congregava à noite, o culto começava às 8 horas, das 8 às 9h30. Eu ia chegar em casa, para as 10 horas, 10h30, 11 horas, eu estava chegando em casa e indo dormir. Mas acontece que eu morando no sítio, para congregar no culto de jovem, eu saía sem almoço. E eu era pobre. Você vê que eu não podia nem comprar um sapato para pôr no pé, congregava de chinelo, não podia comprar uma blusa, uma camisinha poliéster em cima do couro. Eu encarava geada, de onde os caras punham 3, 4 blusas e ficavam batendo o queixo dentro da igreja. E olhavam em mim e diziam, mas o Lafayette sem blusa não treme? Gente, Deus dá o frio é de acordo com o cobertor. Isso eu escutava quando na minha meninice eu vi os antigos falar. Que Deus dá o frio de acordo com o cobertor. E Deus tira os dentes e abre a goela. E assim era eu. Eu não podia comprar uma blusa. E o frio do Paraná é forte. Quem mora lá sabe que o frio, na época de geada, o negócio é feio. E eu congregava todos os cultos, sem blusa, às vezes sem sapato, com chinelinho de dedo no pé, uma calcinha de nylon por cima. Hoje não, hoje eu ponho pijama, eu ponho 2, 3 blusas, paletó por cima. Naquele tempo eu não podia comprar um paletó. Congregava sem paletó, não podia comprar um paletó, não podia ter a ver que eu tinha que congregar de chinelo, não podia comprar um sapato. E aquele frio, e eu batia, e a turma batendo o queixo, e olhava em mim. Eu lembro do meu, onde eu fazia compra, eu lembro onde eu fazia compra, onde eu cheguei para fazer compra, e o dono do armazém batendo o queixo. E no meio daquela turma ali,
Eu já contei a história dele aqui. O armazém dele sempre andava cheio de amigos, ele era muito assim, granjeava amizade com todos, né? Vendedor ainda. E ele com aquele monte de blusa batendo no queixo, eu não aguento mais de frio, eu tô aqui com 3 blusas e um paletó por cima, uma jaqueta por cima, e a turma tá... E o Lafayette assim, sem blusa, não tá tremendo? O que é isso aí? Bom, então não era só ele que não era só um que falava isso, gente. Mas, voltando a falar nessa situação de eu ser pobretão, às vezes não tinha nem um sapato no pé, com um chinelo de dedo, roupinha tudo batida, crente novo. Mas eu congregava 6 cultos por semana, eu estava ali. Então eu ia cedo, e eu não tinha dinheiro para comprar comida, comprar nada para comer. Então eu ia cedo para congregar no culto de jovem. Terminava o culto de jovem, eu dava uma limpezinha na igreja para o culto de adulto. E ali eu já estava com fome, mas eu não tinha dinheiro para comprar comida. E eu ficava no culto de adulto, dava uma limpezinha e aguardava o culto da noite, que eu tinha limpeza para fazer. Eu era o encarregado daquele trabalho. Se ninguém viesse, eu tinha que fazer, porque podemos dizer assim, que o dono do boi é que pega no chifre, né? Encarregado é encarregado. Encarregado tem que ser o primeiro que chega, tem que ser o último que sai e está junto com o grupo. Encarregado que não permanece junto com o grupo, geralmente alguma coisa sai fora do lugar. Mas, e esse era aquele caos, que às vezes você que não está por fora de alguma coisa sai errada, né? Então eu sempre estava com eles. E eu saía cedo e ficava até, o culto terminava 9h30, 9h30, 10 horas. Eu ia chegar em casa lá para as 11 horas da noite, que eu ia de a pé, de noite, no escuro, no sítio, mato de um lado, mato do outro. Assombração, povo correndo de assombração, que diz que aparecer não sei o quê, ia aparecer não sei o quê, homem com zóio de fogo, e uma pessoa lá, não sei de que jeito. Cara, eu nunca via nada. Para começar, tem um mato lá que as máquinas entrou para tirar madeira, e eles fazem carregador para todo lado. Tinha vez que eu entrava naqueles carregadores e ficava perdido lá dentro da mata, sem achar o caminho de volta para sair. Quando eu ia sair dali, às vezes, quase o dia já estava amanhecendo. Isso aconteceu, mas deixar isso para lá, né? O certo é que, às vezes, tinha aqueles irmãos que moravam ali, e a gente encontrava com alguém, os conhecidos da cidade, mesma irmandade, eu era cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E nós tínhamos na congregação um fazendeiro. Esse homem, ele era contado como cangaceiro, ex-cangaceiro. Quando ele entrou lá, comprou uma fazenda, e a turma dele em volta andava tudo armado. E qualquer pessoa que chegasse corria de fora. Entrou na fazenda dele, estava guardado. E assim ele tinha uma fama muito feia. Além do pessoal ter medo, ainda tinha a pessoa como ruim. Mas aconteceu que tinha um irmão, Valdomiro, um irmão, um cidadão lá, nosso irmão de igreja por nome de Valdomiro, e Deus dava para ele missão de sair evangelizando o povo. E aconteceu que Deus mandou ele pregar para este fazendeiro. E ele foi. Esse Valdomiro, quando eu conheci, ele era cooperador de uma das congregações aqui de Osasco. Deus já tinha mandado ele de lá para cá. E aqui em Osasco, em uma das congregações, Deus levantou ele de cooperador. Isso lá pelos anos 70, né? Mas o que se segue é que esse Valdomiro veio pregar para esse fazendeiro. E o fazendeiro não gostava de crente. De que maneira o Valdomiro entrou lá e não deu tempo dele descobrir isso aí. Só sei que Deus encaminhou ele a pregar para esse fazendeiro. E segundo ele, o fazendeiro sentado no sofá, ele sentado no outro, pregando, falando da palavra, e o fazendeiro com 38, cheio de bala na cintura,
E de quando em quando ele aparpava o 38 para atirar no Vale do Miro. Sabe isso aqui, evangelizar é brincadeira? Eu conheço muito bem esse campo, foi o campo que Deus me pôs quando me chamou na congregação. Fui evangelista há muito tempo. Depois Deus me pôs na orquestra, e na orquestra eu estou até hoje. Mas evangelizar é uma das missões mais difíceis que tem na congregação. É os arranca-toco. É pegar cobra pela garganta, é bater a cara na casa dos marimbondos. Só pega um pedaço de pau e encosta lá. Se aquele crente vir aqui pregar para mim, eu quebro ele de pau. Ó, fala para aquele crente lá, não vem aqui para eu. Você que ele anda pregando para todo papo, não vem aqui na besta de falar de crente, não, que eu já tá um pedaço de pau aqui, quebra ele de pau. O outro eu jogo água quente na cara dele. É assim que eles recebem os evangelistas. Mas que nada. Você chega lá e prega para a pessoa e não apanha, depois que você vai embora. Eu lembro de um que eu passava, e ele estava sozinho em casa. O pessoal saía tudo, deixava ele sozinho. E chegava lá, eu passava, quando eu estava lá na frente, alguém mandava que eu voltasse, batesse palma no portão dele. Eu batia palma, ele saía, me punha para dentro, ia lá, buscava o café, punha pão na mesa, e eu sentava e começava a pregar para ele. E ele pregava, né? Tudo bem, né? Tudo bem, coisa. Quando eu saía, ele trancava o portão, quando eu saía fora, ele catava a espingarda e saía correndo em volta da casa e atirando. Diabo do inferno, tudo irá, diabo do inferno, que apareceu um crente aqui para pregar para mim. Cadê aquele crente? Eu quero matar ele. Que nada, eu ia embora. Aí quando eu chegava, quando o pessoal dele chegava, ele estava bravo. Aí o filho dele, a mulher dele, me avisava, olha, não vai pregar para ele, não, ele vai matar você. Chegamos lá, estava dando tiro em volta da casa, te procurando para matar. Não, pelo amor de Deus. O filho dele falava, não, pelo amor de Deus, não vai pregar para meu pai, não. Ele não gosta de crente, ele não pode nem ver falar em crente. Se você vai lá pregar para ele, vai te matar a qualquer hora, tá bom, pode deixar, eu não vou não. Mas acontecia que eu vinha, quando eu ia subindo no morro, Deus pegava, ó, volta lá. Vai pregar para ele. E eu voltava, batia pau no portão, ele saía, punha eu para dentro. E eu entrava, ele ia lá, buscava café, buscava pão, punha na mesa, eu bebia, comia, pregava, abria a Bíblia, lia para ele. Tá bom, tá bom. E ok, tá bom, tá bom. Quando eu saía, catava a espingarda e saía correndo em volta da casa. Cadê diabo do inferno? Cadê aquele crente? Eu quero matar. Aí quando eu chegava, o pessoal dele ia novamente, pelo amor de Deus, já avisei para você não ir pregar para o meu pai. Mas eu não prego para o seu pai porque eu quero. Alguém manda. Eu vou fazer o quê? O meu Deus mandou ir falar para ele e eu não vou. Gente, é assim o caminho do evangelho. Estou contando só esta. Se eu for contar aqui, eu vou ficar aqui a noite inteira ou o dia inteiro só contando testemunho. Mas, voltando a falar neste fazendeiro, que o Valdomiro ia pregando para ele, ia sacando do revólver para atirar no Valdomiro, passava o dedo no revólver, para atirar no Valdomiro, morrendo de medo de tomar um tiro. Mas pregava. A mulher dele ficou crente, a mulher desse fazendeiro. Depois, a filha dele ficou crente. E por fim, ele também ficou crente. E quando ele caiu na congregação, ele se tornou a ovelha negra da congregação. Porque naquela cidade todo mundo conhecia ele como um mau elemento. Se um homem daquele for crente, se um homem daquele for para o céu, eu também vou. E fica aí, era um pouco que se passava, né? Ele era rico, andava nos carro novo, carro do ano. E aquele pessoal que me conhecia ali, sabia que eu vinha cedo do sítio, e ficava sem almoço, congregava no culto de jovem, congregava no culto de adulto e congregava à noite. Quer dizer, eu saía sem almoço e ia comer depois que eu chegava lá para as 10, 11 horas da noite, que eu estava chegando em casa. Eu saía da cidade e terminava o culto. Eu ainda ia varrer a igreja, orar com os irmãos.
Quando eu ia sair da igreja, eu estava dando 10 horas. Eu tinha que andar 4 quilômetros para chegar em casa. Quando eu não ficava perdido dentro das matas, que eu já contei que, em certa época, o trator entrou para tirar madeira e fez trio para todo lado. E quando eu entrava ali, no trio que eu ia, eu me perdia. Não sabia, perdia o trilho, caía naquele arrastão. E às vezes levava 2, 3 horas para eu conseguir achar o caminho de casa. Mas tudo bem. Mas aquele pessoal ali conversava com um, conversava com o outro. Oh, dá licença que eu tenho que trocar, ir para a igreja, congregar. Ninguém me dava um café. Eu sabia falar do fazendeiro. Ih, aquele homem lá, seu fulano. Eu vou citar o nome dele aqui. O nome dele é Antônio, eu já levou. O nome dele era Antônio Quinteiro. Era o mais rico daquela região, daquela área ali. E era crente da congregação. E tinha um conselho fiscal na igreja, e incluíram ele no conselho fiscal. Para quem não sabe, o conselho fiscal é uma assembleia que eles criam na igreja, composta de tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, vice-secretário e outros que acompanham ali, né? Porteiro, diácono, cooperador, ancião, tem o cargo dele de ter esse pessoal que acompanha o andamento da igreja. Então, qualquer coisa tem que reunir esse pessoal e ser de acordo com eles. Toma conta praticamente acompanha as escritas da igreja, né? E esse Antônio Quinteiro foi incluído no corpo do conselho fiscal da igreja. E ele era a ovelha negra da igreja. Todo lugar que a gente é crente, eu já mexia com o nome do Antônio Quinteiro. Aquele homem não vale nada, todo homem daquele entrar no céu também não vou, aquele homem não presta, aquele homem não pode, um homem daquele ser crente. Só que quem falava dele não me dava um café, não me dava um prato de comida, sabendo que eu estava o dia inteiro sem comer. Sabia onde é que eu morava, que hora que eu saía, que hora que eu ia para casa. Ninguém me dava nada. Mas esse Antônio Quinteiro, ele andava com esse carro novo. Aí ele passava por mim, eu todo matrapezinho, calçadinho de chinelo, camisinha velha em cima do corpo. Situação de pobre mesmo. Ele já passava e encostava o carro. Ô, irmão, entra aqui. Vamos lá para casa. Não, irmão, eu vou ficar por aqui, que você não vai congregar à noite? Vou. Então, você já jantou? Não. Então vamos jantar comigo, você vai congregar com fome? E punha eu no carro e levava para casa dele. Era um casarão, uma chácara muito bem arrumada ali, mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Uns 500 metros saindo da cidade já tinha um portão que entrava para a chácara dele. Aí nós entrávamos, guardava o carro na garagem, nós entrávamos para dentro daquele casarão, uma casa rica. E ali ele ia contar para mim os milagres que Deus fazia na vida dele. Como Deus libertou eles, livrou ele do inimigo aqui, livrou ali. Porque rico tem inimigo, gente. Ser rico não é brincadeira, não. Ainda mais ele ali, rico, cangaceiro, cheio de inimigo, e de repente se torna crente. E ele contando para mim, aí ele sentava e ia contar para mim, revelação que Deus deu para ele em sonho, e cumpriu aqui. Isso é verdade, não sei se é mentira, não sei, mas isso é que ele contava para lá das coisas de Deus, ele falava muito bem da congregação, a obra que Deus fez, chamando ele na congregação, e depois de batizado, que Deus fazia na vida dele. E nós sentávamos na mesa, era uma mesona grande, ali tinha tudo de bom, a comida bem feita, eu gosto. Sentava eu, ele e a esposa dele. Nós jantávamos, sentado no sofá e ia contar a obra de Deus na vida dele. Eu ficava observando, mas quando que o povo fala mal desse homem, e parece que não é aquilo que eles falam, parece que a gente via que ele era convertido mesmo a Deus. Depois, vamos para a igreja? Vamos. Punha no carro, trazia para a igreja.
Ele nunca passou por mim que não parasse o carro e me pegasse e levasse para casa dele. Bom, nesse tempo eu trabalhava no sítio, eu trabalhava com lavoura de soja, trigo, e a gente planta não tem dinheiro. Você plantou lá, vai carpir, fim do ano que você vai colher, dá a metade para o patrão, pagar as dívidas, e praticamente não sobra nada, o meieiro, né? Isso era eu com a minha vida, porque Deus me colocou para mim naquele tempo, né? Então eu levantava cedo, ia domingo, ia para a igreja, mas não tinha dinheiro para chegar lá, comprar isso, comprar aquilo, não tinha dinheiro. Eu tinha que ficar o dia sem comer. Salvo se alguém me desse uma janta, uma coisa. Isso acontece, né? Não vou dizer que é alguém, né? Mas eu estou contando aqui para vocês terem para quem está me ouvindo, ter uma ideia o que é o nosso julgamento. Então, quem tinha direito de entrar dentro da casa daquele homem, conhecer a casa dele e escutar ele falar de Deus, era eu. Se eu saiba, acho que não tinha mais ninguém. Foi a pessoa que Deus escolheu para entrar dentro da casa dele e escutar ele, contar. Eu contava com tanta alegria as obras que Deus fazia na vida dele, revelação que Deus deu para ele e cumpriu. Aquela valentia que ele tinha diante de ser crente, que o pessoal fala que ele tinha, que matava, fazia acontecer. E não era brincadeira, não. Ele era respeitado mesmo. Tinha o jagunço dele. Qualquer coisa, os caras iam lá. Mas quando Deus chamou, ele fez uma obra muito bonita. Só que na congregação, o mesmo cooperador, de vez em quando o cooperador reclamava que orava Deus para tirar a liberdade dele, e Deus não confirmava. Eu lembro que uma vez o cooperador, não sei o que aconteceu lá, o cooperador tirou a liberdade dele, mas veio o ancião e deu. E ele morreu, Deus recolheu ele, sendo crente da congregação. Mas o que eu estou contando aqui, gente, é como é que funciona a vida da gente quando Deus chama. A maneira que a gente começa nesse caminho. Entendeu? Aquele amor que Deus coloca na gente pela obra. Depois a gente vai ficando, o tempo vai passando, Deus vai colocando outros para cumprir a missão da gente e vai abrindo outros caminhos, né? Que quando Deus me chamou na congregação, o campo que ele me deu era evangelizar. Onde eu chegava, era para pregar o evangelho para as pessoas, convidar para batismo, me buscar trazer no batismo. E isso me deu muito trabalho, porque não é fácil evangelizar. Pior, o cargo mais difícil, a missão mais difícil que tem na congregação é o evangelista. Que é o evangelista que traz a pessoa na igreja. Depois, tem os camaradas aí que reclamam que os anciãos não visitam ninguém, o ancião não vai visitar o pobre. O ancião não está para visitar ninguém, gente. O ancião não é levantado de ancião para estar visitando aqui, visitando ali. Não, o ancião ele está na congregação para fazer batismo, atender a Santa Ceia, e as encrencas que os irmãos arrumam e traz para a congregação. Ele é juiz. Você já viu falar que juiz anda na casa de alguém visitando o réu? Não. O réu é intimado na congregação pelo delegado e é levado ao fórum e o juiz julga com as testemunhas, que pode aprovar sim ou não. Assim é a congregação. O cooperador intima a pessoa. Se ele não pode resolver, é causa que não é para ele, ele faz um inquérito, manda para o ancião vem ali resolver. Então, na congregação, gente, para cada um tem uma missão. Músico é músico, porteiro é porteiro, né? Encarregado é encarregado, cooperador é a pessoa que coopera com o ancião, quando o ancião não está, ele coopera com ele. O diácono já tem outra função, cuidar dos pobres, está passando fome, tá sem roupa, está doente. Isso é problema do diácono resolver. Precisa de dinheiro para comprar, pagar, isso é problema do diácono resolver. Agora tem diácono que quer entrar na área do ancião. Isso entra em atrito. Tem ancião que quer se meter também na área do diácono, apesar que o ancião é responsável pelo que o diácono faz, né? Se o diácono não trabalhar direito, o ancião tem o direito de intervir. Ele é o chefe.
Isso não adianta. O diácono bater de frente com o ancião, porque de diácono vem para ancião. Mas eu nunca ouvi falar que de diácono não vai para ancião. Então é o seguinte, quem está lá embaixo só sobe se o outro puxar. Qualquer pessoa numa empresa, ele só sobe se quem está lá em cima puxar ele. Se alguém que está lá em cima não puxar, é que nem nós no céu. Se Deus não puxar nós para o céu, nós não chega lá. Não adianta nós querer ir no céu. Não adianta você querer ter cargo numa empresa se o gerente que está lá não puxar você para aquele cargo, se o dono da empresa não puxar você, se o diretor da empresa não puxar você. Então a mesma coisa é o ministério da igreja, né? Agora, é quem está lá em cima é quem aprova. O músico quer tocar na congregação, toca. É o único cargo que os irmãos na congregação ele procura, né? Ele procura. Quem tem desejo de estudar música, mas vem a oficialização, que se não oficializar o músico, ele não é músico. O músico só é músico depois de oficializado. O que é oficializar um músico? É depois que aprova ele, através da oração. Oficializar um músico não é dizer que o músico sabe tocar mais do que o que não é oficial. Não. Tem músico que não é oficializado e toca muito melhor do que a música que tem 10, 15 anos de oficial. Porque a música é uma arte. E a arte não é para qualquer um. Você pega aí um monte de motorista na cidade, dirigindo ônibus na cidade, você vai achar 10% de motorista que sabe manobrar um ônibus. Para ganhar uma nota 10, ou nota 8, nota 9, o resto são marreta. A mesma coisa a orquestra. Você pega aí uma orquestra aí com 100 músicos, você vai achar 10 a 20 músicos que sabem tocar. O resto tudo não entende o que é fogo, o que é tempo, o que é... Entendeu? Sonoridade, não entende nada. Vai pelos outros. E tem alguns que pensam que aprendeu tudo e atrapalha a orquestra, precisa estar sendo chamada a atenção. Muitas vezes. Porque tem aquele que reconhece que não sabe, e ele fica no lugar dele, mas tem aquele que pensa que sabe. Gente, porque saber é uma coisa, e pensar que sabe é outra coisa, né? Mas, voltando a falar nos cargos da igreja, o único cargo que eles falam que é a pessoa que procura. Agora, procurar é uma coisa. E ser ingressado, aceita é outra coisa. Eu acho que de cada 100 músicos, no máximo, de 5 a 10 entra na orquestra. O resto são tudo reprovado. Por quê? Começa a estudar e não termina. Quer ver o músico tocar na congregação, na orquestra, é uma coisa. Ir lá para a escolinha, para a escola de música e aceitar os requisitos da escola, é outra coisa. Eu mesmo, quando eu entrei na orquestra, naquele tempo, se estudava 90 lição de Bona. Naquele tempo tinha o Pachol Bona, né? Estudava 90 lição de Bona. Depois passaram para 98. Depois voltaram para 90 novamente. E os músicos da congregação eram criticados porque não estudavam teoria, só estudava divisão musical. Então aprendia a tocar. Mas quando se falava na parte teórica da música, e a maioria dos irmãos que conhecem teoria não sabe tocar. Porque conhecer teoria é uma coisa. Conhecer a parte técnica é outra coisa. Porque teoria é teoria. Tecnologia é tecnologia. Mas tudo bem. Mas eu estou sentindo de contar hoje como foi o meu começo na congregação e como era a minha situação. Isso não quer dizer que os irmãos, às vezes, não me olhavam. Não. Não. Voltando a falar sobre a atenção dos irmãos, eu tinha uma atenção muito grande. Mas para tudo tem o tempo, né? Às vezes não me convidavam, mas eu não podia ir. Né? Os irmãos que moravam no sítio, que nem eu, os convites deles eram para fim de semana, dia de sábado, eu ia para a casa deles, lá eu dormia, tomava o café da manhã, almoçava com eles e vinha para a igreja. Isso acontecia, mas para quem trabalha, precisa trabalhar sábado, precisa domingo, às vezes eu levantava, trabalhava até 10 horas, depois eu saía para ir para a igreja, para o culto, domingo.
Eu tinha muito serviço, eu não podia pagar ninguém, lavoura morrendo no mato. Então a vida era apertada. Outro dia nós falamos mais sobre os irmãos que me levavam para casa deles, né? Graças a Deus, na minha mocidade, eu era muito bem aceito pelos nossos irmãos. Teve uma ocasião de irmãos me convidar para ir passar um fim de semana com ele, e eu tenho que marcar 3 domingos para encontrar uma vaga. Já tinha um convite, 2 convites, 3 convites. Hoje vou para casa de fulano, domingo que vem já estou tratado de ir para casa de ciclano. Depois da manhã, no outro domingo, já estou tratado de ir para casa de ciclano. Até o cara chegando, então trata comigo, qual é o dia que você pode ir? Isso era o meu cooperador na cidade de Fente, de Pocinho, na Simão Valdemar. Ele me convidava, mas nesse tempo eu trabalhava em fazenda, né, por dia, não tinha compromisso com lavoura, né? Então os irmãos me convidavam. Irmão Valdemar, o meu cooperador, me convidou. Vamos lá para casa, vem sábado aí, vem lá para cá. Ô, irmão, já estou convidado. Por quem? Pro irmão fulano. Domingo que vem, não. Sábado que vem já estou convidado também. E no outro sábado. E era assim. Aí um dia chegou em mim, peraí, vem cá. Que todo dia que ele me chamava, eu estava convidado, já estava ocupado. Então, vamos fazer o seguinte, marca o dia que você está desocupado para ir comigo. E eu marquei, ó. Hoje é sábado. Sábado agora, sábado que vem, no outro, lá no quarto sábado. No quarto sábado ele chegou, não, a promessa é dívida, hein? Falei, não, eu vou cumprir minha promessa. Acha que eu não ia cumprir promessa, ir para casa do irmão para jantar, dormir, tomar café da manhã, almoçar no outro dia, para vir embora? Acho que eu ia perder um... Oxe, não vai pagar uma dívida, uma promessa dessa? É fácil de pagar, né? Mas na cidade de Fênix, onde também eu tinha esse compromisso, que eu estou contando desse irmão fazendeiro, eu tinha uma boa aceitação, mas os irmãos todos que moravam no sítio também, inclusive o meu cooperador de jovem. Eu lembro que eu dormi na casa dele, a convite dele. Tomei café da manhã, almocei, depois entrei no carro com ele, vim para a congregação. E outros lá, meu encarregador orquestra. Aqueles irmãos do corpo do Conselho Fiscal eram muito ligados a mim. E outros irmãos. Mas cada tempo é um tempo, né, gente? O que eu estou contando hoje é como funciona, o povo, como o povo julga uma pessoa, e às vezes a pessoa é bem diferente daquele julgamento que as pessoas fazem, porque Deus pega nós pelo coração, né? Nós vê a pessoa pela aparência, Deus vê a pessoa pelo coração. Não vê o caso de Davi? Vai lá, na casa de Jessé tem um homem segundo o meu coração. E na congregação é assim, irmãos. Tem aquele povo na congregação que são segundo o coração de Deus. E a pessoa que é segundo o coração de Deus, claro, é aquela pessoa que tem uma sintonia. Que aqui na terra nós estamos na congregação, mas essa congregação aqui, tem irmãos aqui que tem sintonia com Deus. E irmãs também. Entendeu? Tem aquelas pessoas que vão na igreja buscar a palavra, tem outros que não precisam ir na igreja buscar a palavra, o senhor fala com ele em qualquer lugar. Tem pessoas que Deus dá o dom de visão, ele chega na casa da pessoa e vê a obra que Deus vai fazer na casa dele, mas não é tempo de falar, ele fica calado, mas ele sabe que Deus tem uma obra na vida da pessoa. Mas já tem aquele profeta que adianta. E toma o nome de falso profeta. Por quê? Porque Deus vai fazer uma obra daqui a 20 anos. E o profeta já chega hoje, passa na frente e conta para ele, a pessoa fica esperando. Porque falar que Deus vai me dar um carro é uma coisa, mas o tempo que ele vai me dar o carro é que eu quero ver. Falar que Deus vai me dar uma fazenda é uma coisa, mas o tempo que a fazenda vai chegar na minha mão, como Davi, o profeta foi lá e ungiu Davi rei. Quantos anos Davi devia ter? Uns 15 anos, 17 anos, por aí. Ele foi sentar no trono o quê? Com 37 anos. Mas ele foi ungido rei, vai lá, unge ele rei. Esse vai ser o rei de Israel. Lá com seus 16, 17 anos. Para 37 anos. Gente, Deus que abençoe a todos. Se alguma coisa que eu falei aqui te agradou, tem sentido, deixa um joinha para mim. No próximo vídeo, o YouTube manda para você. E a paz de Deus, para a qual fomos chamados, permaneça no vosso coração para a vida eterna. Amém.